Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô você torcedor do Botafogo, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste sábado, o Goiás recebe o Botafogo de Ribeirão Preto pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E neste vídeo eu vou trazer para vocês todas as informações pré-jogo deste duelo entre esmeraldinos e tricolores, tá bem? Antes, quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal. Você ainda não é inscrito no canal do Futebol 62? Se inscreva, ajude a gente a fortalecer essa comunidade dedicada ao futebol goiano. Fique à vontade para fazer o seu comentário, sua participação é sempre muito bem-vinda. Se você puder dar aquele like para a gente, ficamos agradecidos também. Se puder hypar o vídeo, nós também agradecemos todas essas formas de, entre aspas, elogios digitais ao nosso trabalho. Tá bem? Vamos falar então de Goiás e Botafogo, Botafogo e Goiás, trazendo para vocês aqui o serviço do jogo. Campeonato Brasileiro da Série B, 24ª rodada, o jogo acontece neste sábado, dia 29 de agosto, dia 30 de agosto, na verdade, às 18 horas e 30 minutos, no estádio da Serrinha, em Goiânia. O jogo terá transmissão do canal fechado ESPN e da plataforma de vídeo, a Disney+. A campanha das duas equipes até agora dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O Goiás tem 44 pontos, é o primeiro colocado. 23 jogos, 13 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. 64% de aproveitamento. Já o Botafogo, 25 pontos, 16º lugar, são 23 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 36% de aproveitamento. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futebol de Goiás: 7 jogos na história, 1 empate. Cada equipe venceu 3 vezes. O Goiás fez 5 gols, o Botafogo marcou 9 gols. Já a arbitragem para hoje ela é do Rio de Janeiro. Wagner do Nascimento apita o jogo. Ele será auxiliado pela mineira Fernanda Antunes e pelo carioca Thiago Rosa Exposito. No VAR, Daniel Victor Costa, que também é de Minas Gerais. Vamos na sequência então agora falar dos times, né? As formações, as prováveis escalações de Goiás e Botafogo para você torcedor aqui no nosso Futebol 62, tá bem? Então vamos lá, torcedor esmeraldino, começando pelo Goiás. Está na tela para você o Goiás de Wagner Mancini. Isso aí é uma provável escalação. Eu senti que a escalação será essa na entrevista coletiva do Wagner Mancini, quando ele cita que nesses jogos que os adversários jogam com as linhas baixas, é interessante muito mais você ter um jogador que flutua entre as linhas do que um jogador de velocidade. Por isso é que o Jajá não está aí nessa formação. O Goiás do Wagner Mancini, que ele não terá o Lucas Ribeiro, e tem as novidades, os retornos de Anselmo Ramon e de Pedrinho. Anselmo Ramon cumpriu suspensão automática, Pedrinho se recuperou de lesão. Provável Goiás para esse jogo: Tadeu, Diego Caito, Messias, Tite e William Lepo. Marcão, Juninho, Rafael Gava, Wellington Rato, Anselmo Ramon e Moraes. Então essa deve ser a formação alviverde. Primeira vez, né, que ele usará o Rato ali pelo lado de campo, ou pelo menos a segunda, né? Porque se a gente contar o primeiro tempo do último jogo, o Rato acabou fazendo essa posição. No segundo tempo é que ele acabou mudando de posição. Agora vamos falar também um pouco da equipe do Botafogo, do técnico Alan Al. Ele não contará com o Erickson, com o zagueiro Alisson Cassiano, com o Léo Gamalho, atacante, e com o Alisson. Por outro lado, ele tem um retorno do Edson, volante, que está jogando como zagueiro, tem o Gustavo Vilar e também o Robinho. Então, vamos desenhar aqui esse provável Botafogo, disposto aí num 4-3-3. Victor Souza no gol, Jefferson na lateral direita, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso. Wesley Dias, Gabriel Bispo e Marquinho. Lá na frente o Jonathan Cafu, o Carígio e o Jefferson Nem. 4-3-3 do técnico Alan Al. Imagino que projetar esse jogo taticamente ele nem é tão difícil. Uma tendência muito grande do Goiás propondo o jogo e a equipe do Botafogo marcando com as suas linhas baixas, tentando sair no contra-ataque, né? É o desenho mais natural possível para esse jogo. O que muda, provavelmente mudará, o Goiás jogando com Wellington Rato, Moraes e Anselmo Ramon no ataque, é que o Goiás perde velocidade, mas ele ganha qualidade em posse de bola e também naquele último passe, né?
o Wellington Rato jogando aberto pelo lado, o Gava, você forma um quarteto ali de muita qualidade técnica, Rato, Gava, o Moraes e o Anselmo Ramon, além das chegadas dos dois laterais. É a primeira vez que o Mancini vai utilizar essa formação, então estou curioso para ver como é que vai ser o desempenho do Goiás neste formato. A tendência do Goiás jogar com mais posse de bola, tentar jogar dentro do campo adversário. É muito difícil realmente você fazer velocidade num time que está marcando muito baixo. Então, até na coletiva o Mancini explica isso, né? Que ele queria uma equipe com jogadores com capacidades para transitar entre as linhas. Por isso inclusive, que eu estou apostando nessa formação aí para logo mais. Eu penso que o Goiás tem que ter intensidade, sabe? Causar desconforto ao adversário. Às vezes eu sinto falta disso do Goiás dentro da Serrinha, sabe? Eu sei que o Goiás é líder, até fiz um vídeo sobre isso outro dia, mas em alguns momentos o Goiás pode intensificar um pouco mais o jogo, para não deixar o adversário confortável. Eu penso que uma equipe como o Botafogo, quanto mais você pressionar ela, maior é a tendência dela errar. Quanto mais você sufocar ela, mais chances ela tem de errar, porque aí ela vai estar pressionada. Se você deixa tranquilo, sossegado, sem uma marcação alta, o adversário acaba se sentindo confortável para tentar jogar. Então, mesmo o adversário de uma qualidade mais baixa, ele consegue ter um pouco mais de qualidade de jogo quando ele não é sufocado. É claro que não é aquele sufoco irresponsável, que todo mundo desce para o ataque, não. Tem que ser algo organizado, algo treinado, mas que eu acho que pode ser muito eficiente nesse tipo de jogo. A volta do Anselmo Ramon é importantíssima, até porque é um jogador que joga e faz muita gente jogar. Ele é um referencial dentro desse time do Goiás, né? Então, quando ele está em campo, o Goiás tem uma postura diferente dos momentos em que ele não está em campo. Então, o Anselmo Ramon, para mim, é uma importância fundamental. É o tipo de jogador, por exemplo, que decide jogos como este. Como, por exemplo, lá na ida, lá em Ribeirão Preto, foi ele quem decidiu o jogo lá, né? O Pedrinho fez a jogada e ele finalizou para fazer o gol da vitória esmeraldina lá na cidade de Ribeirão Preto. Justamente por essa capacidade que ele tem para esse tipo de jogo, justamente por essa capacidade que ele tem para encontrar espaços, para achar os companheiros e também, principalmente, para finalizar as jogadas. O horário é bom, né? Já não está aquele calorão em Goiânia, você consegue fazer um jogo mais tranquilo e o Goiás poderia, nesse caso, intensificar mais o jogo, aumentar a velocidade, vamos dizer assim. Então, eu acho que é tudo muito favorável para a equipe alviverde. E o que é que está em jogo? O Goiás já tem a liderança garantida ao final da rodada, isso porque o Coritiba já jogou e perdeu, mas o Goiás ele já começa a desenhar algumas situações muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês aqui. Olha só, acabou que não subiu aí, né? Eu queria subir para vocês aqui a classificação. Olha só, o Goiás tem 44 pontos, um a mais do que o Coritiba. Se vencer, o Goiás põe 4 pontos no Coritiba. E hoje o Goiás tem 8 pontos para o quinto colocado, que é o Novo Horizontino, 44-36. Novo Horizontino ainda joga nessa rodada também. Se o Goiás consegue vencer o jogo, ele vai a 47. Na pior das hipóteses, o Goiás mantém os 8 pontos de vantagem para o quinto colocado. Mas caso o Novo Horizontino não consiga vencer o Atlético Paranaense lá em Curitiba, jogo fora de casa, o Goiás pode chegar a 10 ou 11 pontos de vantagem para o quinto colocado, dependendo do resultado do Novo Horizontino. Se o Goiás vencer e o Novo Horizontino empatar, o Goiás coloca 11 pontos, aliás 10 pontos. Se o Goiás vencer e o Novo Horizontino perder para o Atlético Paranaense, o Goiás coloca 11 pontos de vantagem no quinto colocado, o que seria uma vantagem imensa para esse momento da tabela. Depois dessa rodada restarão 14 jogos para cada time. Então a coisa está muito bem encaminhada para a equipe alviverde. Para mim o Goiás é franco favorito hoje diante do Botafogo. Não significa que já ganhou, mas significa que tem muito mais chance de ganhar do que o adversário. O Goiás que bem ou mal venceu os 2 últimos jogos dentro da Serrinha. E hoje eu penso que o Goiás já vai estar um pouco mais solto depois daquela derrota no Clássico para o Vila. Conseguiu vencer o América, teve resultados positivos dos adversários. Tudo isso descarrega o ambiente, deixa a coisa muito mais leve. E eu projeto um Goiás hoje
muito mais funcional, muito mais competitivo do que foi no último jogo contra o América, onde o Goiás acabou fazendo uma partida muito fraca. E para você, né, torcedor, deixa aí a sua mensagem, fale aí da sua expectativa para esse jogo. O Goiás é favorito? Você gosta da formação do Wagner Mancini? Fique à vontade para deixar a sua opinião. Quero convidar você também a participar das nossas redes sociais, hein? No Instagram, @futebol62, tudo por extenso, tá bem? Futebol62 no extenso. E no Twitter é o @futebol_62, nesse caso numeral, tá bem? Futebol_62 no Twitter. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado pela audiência, pelo carinho e até a nossa próxima oportunidade.